É tanto que ontem lá na palestra, no João Honório, eu fiz questão de falar. Quando perguntaram quais eram os princípios, né, os fundamentos para uma família, né, e eu coloquei que era o amor. Né? Agora, esse amor fundamentado em Deus. Não um amor fundamentado na concepção humana, né, na visão humana. Né? Porque Jesus disse, se amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus está mandando a gente rejeitar pai e mãe de jeito nenhum. Ele está mostrando que quando você ama ele, esse amor que você tem por ele é tão né, é tão renunciador, tão perfeito, que esse amor ele vai se estender às pessoas que estão em volta de você. Você vai amar a sua esposa com muito mais perfeição. É um amplificador. Com muito mais perfeição. Você vai... Entendeu? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, então, a partir desse momento, você também está colocando sua esposa em primeiro lugar, seu esposo em primeiro lugar, seus filhos em primeiro lugar. Entendeu? Porque Deus é amor. João vai dizer na sua carta que Deus é amor. Então, quando você ama esse amor ele se estende, ele transborda para dentro do seu lar, para dentro do seu casamento, para a educação dos seus filhos, né, para as pessoas que estão em volta de você, para os seus inimigos. Né? O próprio Jesus disse, amai os vossos inimigos. Né? Então, é o transbordar. Quando você coloca essa fonte dentro de você, transborda. Então, as reações foram variadas, mas eu sempre tive essa minha convicção. Entendeu? Ainda bem, João, que você tem essa convicção de defender seus pontos de vista e as igrejas como um todo, não só a Igreja Batista, não só as evangélicas, mas as igrejas como um todo, elas estão sendo chamadas agora para um momento muito importante, um momento que eu diria até um ponto de inflexão na sociedade brasileira, que a gente está passando por um ataque de todas as direções contra a família, contra a estrutura familiar. Não dizendo aqui com isso que, por exemplo, eu, particularmente, meu ponto de vista muito particular, eu não sou contra um casal homossexual se casar, adotar criança, não sou contra nada disso. Agora, as igrejas estão sendo o ponto de resistência para que essa pauta, não vou dizer nem inclusiva, vou dizer é uma pauta, como é que a gente diz? Impositiva. Minoritária. Essa pauta minoritária, ela não seja não seja imposta com tanta força como algumas pessoas querem que seja. Né? Eu vejo hoje pessoas que são gay e assustados com a maneira que está sendo colocado, essas pautas estão sendo colocadas, sabe, João? Porque hoje eu nunca fui a favor, acho que nem você como pastor não é a favor de desrespeito, da pessoa desrespeitar, né? Da homofobia, né, de a pessoa destratar o outro, chamar o outro de palavra de baixo calão e tal, por causa de uma opção sexual. Né? Agora, vai chegar um ponto, se as igrejas não se unirem e não tratarem desse tema com todas as letras, vai chegar num ponto, meu amigo, que a gente não vai ter a liberdade nem de exercer a família, de exercer o heterossexualismo. Você acredita nisso? Você acha que é isso ou não? Rapaz, é o que a gente tem visto e testemunhado. Você não tem como fechar os olhos para isso, né? Uhum. Só uma pessoa que realmente, digamos assim, entrou numa espécie de um ostracismo isolado do mundo que não consegue perceber isso. E você está certo quando você coloca que as igrejas hoje as igrejas elas são um ponto de resistência. Só que tem uma coisa, Rínio, que eu tenho observado como pastor e teólogo, é que essa turma que tem essa concepção, nessa ideologia, uma ideologia esquerdista, né? Sim. Comunista, então eles estão, de forma sutil, trabalhando também dentro das igrejas. Sim. Certo? Então eles já estão fazendo movimentos que estão criando associações de pastores que levantem essas bandeiras. Né? Porque é o seguinte, a gente percebe que esse grupo minoritário, ideológico, eles levantam uma bandeira em nome de um amor, Sim. Né? Em nome de uma tolerância, em nome de uma justiça social. Sim. Eu acho que você está compreendendo. Concordo. Ele levanta essa bandeira em nome disso. Uhum. Mas eu vejo isso como uma maquiagem de defunto.
entendeu? É a coisa bonita por fora, mas morta por dentro. Também concordo. Então, essa ideologia que hoje está sendo implantada, cara, quando eu botei até no grupo lá, eu acho de uma escola que eu faço parte, eu botei até lá, eu digo, olha, eu espero que vocês não entrem nessa onda do banheiro unissex, né? Digo, eu espero que vocês não entrem nessa onda, porque o modismo parece que ele fala muito mais forte do que princípios. É uma conta que não fecha, João. Exatamente. Então, não fecha. Então esse ponto de resistência hoje, ele continua sendo um ponto de resistência. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, já lhe atrapalhando. Agora vamos Pode começar a atrapalhar o nosso amigo Pode pastor. Ficar à vontade. Que, veja bem, mesmo as igrejas sendo um ponto de resistência, mesmo as igrejas defendendo com toda a sua convicção o que é que elas pensam, né? São entidades privadas, isso aí ninguém pode chegar e dizer, João, mas o certo... Não, o certo é o que vocês acham que é certo. Vocês que eu digo, a comunidade batista, como qualquer outra igreja, né? Mas o que acontece? A gente tem uma entidade chamada Estado, que ela pode simplesmente emitir uma lei, como ela emitiu leis agora na pandemia, que restringiu a quantidade de pessoas em igreja, que obrigou pessoas a usarem máscara, que fechou cultos, que fechou... Quer dizer, ela praticamente interviu no trabalho eclesiástico, no trabalho religioso de vocês, que eu achava que era um templo, né, livre, mas ela interviu. E imagine, João, uma lei municipal hoje que diga assim, qualquer ponto que funcione de forma pública tem que ter banheiro unissex. Vai ter que ter banheiro unissex. É verdade. E aí? Entendeu? Mas é onde eu quero chegar. Eu sei. Certo? É onde eu quero chegar. A grande questão que essa separação de Estado e igreja era para ser respeitada. Só que não foi. Nessa Mas pandemia, o Estado não respeita ninguém. Não foi. Nem igreja, nem nada. A gente percebe que o Estado, o município ditou regra, ditou norma, e tudo isso em nome do amor ao próximo. Né? O que eu quero colocar é isso. Então, sempre esse tipo de ação do Estado que restringe liberdade, sempre é em nome de algo maior. Com certeza. Certo? O nosso maior problema, que aí a gente já sabe que a gente vai enfrentar isso aí, porque isso aí também, em certo sentido, é escatológico, é bíblico. Está previsto, né? Está previsto. A gente vai chegar um momento em que o Estado ele não vai poder interferir nas igrejas como digamos, como organismo, não como organização, como organismo. Ele não vai poder e ele vai continuar encontrando essa resistência. Espero que tenha, Não, João. ele vai continuar. Tenha, né? Até mesmo agora nessa pandemia, praticamente eu fui o último dos pastores a fechar e fui um dos primeiros a abrir. Entendeu? Porque eu entendo que, como eu já falei, vou falar aqui, não tenho problema nenhum de falar nisso aqui, não. Pô, Angicos está vivendo de festa. Ótimo, beleza. Agora, estão com essa história do Omicron, né? Porque eu acho que vão usar o alfabeto grego todinho. Já foi o Delta, o Ômicron, vão usar o alfabeto todinho. Até alguém cair. Até a comunidade cair, né? Então, claro, eu respeito, realmente quem quer usar máscara, use máscara. Perfeito. Entendeu? Não tem problema nenhum. Agora você está vivendo uma doideira social, né? Nesse sentido, porque você viu aí a pressão para todo mundo se vacinar. E está sendo grande. Que continua, já está no terceiro reforço, já tem estado que vai para quarto reforço. Né? Aí, se você não quiser se vacinar, você tinha que se vacinar para você não pegar e não contaminar, né? Outro. Aí você se vacina, mas aí você tem que continuar usando máscara porque... senão contamina. Não contamina. Tá entendendo? É uma doideira. Não, é uma doideira. Então, a gente está num ponto de colisão, tanto no sentido político, moral, ético e espiritual. Né? O meu aspecto aqui é tratar disso. E espiritual. Porque ou você começa a tomar uma posição como igreja, que é isso que eu digo muito aos meus colegas pastores, eu digo muito isso a eles, eu digo, ou a gente começa a tomar uma posição e dizer assim, olha, nós como igreja não temos que ter interferência, ingerência do Estado. Certo? Naquilo que é como cidadania, beleza, mas naquilo em que nos impõe a restrição, porque é como você disse, Reni, se a gente não tomar cuidado, vai chegar uma hora que o Estado vai dizer, é proibido ler a Bíblia em público. Ou então vai dizer, sabe o que, João? Se um casal homossexual chegar na igreja lhe pedindo o casamento, você vai ter que realizar. E aí, meu amigo, onde é que fica a sua liberdade de fé, de crença? A gente até já comenta, já fala sobre isso, né? Que vai terminar pastores sendo presos, padres sendo presos, né? Vai começar as perseguições religiosas, que isso acontece, como já aconteceu na Venezuela, né? De colegas na Bolívia agora. Na Bolívia, colegas nossos,
pastores sendo presos porque não pode pregar no meio de rua. Está sendo uma forma clandestina, cara. Sim. Os caras estão pregando o evangelho escondido. Escondido. Entendeu? Então, por que o Brasil ia ser diferente com essa ideologia sendo implantada aqui? Exatamente. Quem é que pode garantir isso? Então, exatamente. Então, o que eu penso, René, é o seguinte, que aí eu volto para as escrituras. Sim. Né? Tudo aquilo que vai contra os princípios do evangelho, aquilo que nós cremos, aquilo que eu creio, eu não tenho problema de resistir, né, de levantar a bandeira e dizer, olha, eu não concordo com isso, a gente precisa levantar a voz, a gente precisa reclamar disso, a gente precisa tomar decisões, porque a gente sabe que a gente só vai mudar essa realidade se a gente também colocar políticos ou pessoas que realmente elas também tenham esses mesmos princípios cristãos, né, valorizar a família, princípios que não sejam a favor da própria ideologia de gênero, da liberdade religiosa. Por isso que eu digo, sem problema nenhum, de que hoje a comunidade evangélica ela precisa ver em quem está votando, em quem eu estou votando. Entendeu? Em quem eu estou votando? Puxa, esse cara é um simpatizante do evangelho, mas defende aborto, defende ideologia de gênero, defende a restrição de liberdades religiosas. Peraí, então não dá. Não dá. Pode ser meu melhor amigo. Né? Porque às vezes a gente vota por isso. Né? Perfeito, a gente sabe que o cara tem um pensamento diferente, a gente diz, não, mas é meu amigo, eu vou dar um votinho a ele. Né? E quando o cara entra lá, você não vai se... Tanto que nessa época da pandemia, eu digo a todo mundo, que a primeira grande decepção que eu tive foi com uma pessoa que eu votei para vereador. Por quê? Votei para vereador, vamos lá, e é isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando chegou na pandemia, eu chamei ele aqui no Facebook. E aí, meu vereador, como é que vai ser? Não, é porque a maioria do meu público é a favor de fechar tudo. A maioria dos meus eleitores vai então perfeito. A sua convicção, um abraço. Né? Tchau. Exato. Para mim já era. Outra, dentro desse Não, mas falando que assim, porque olha como é importante a gente conhecer quem é o cara certeza. A fundo, né? Certeza. Não só na época da eleição, é lindo, é maravilhoso, é muita proposta de inovação e tudo mais. Depois que entra, meu amigo, é estatista, depois que entra, tá ali e não quer ser atingido, entendeu?